Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória é dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor por essa oportunidade. Deus seja louvado, seja glorificado, seja exaltado por este momento, pelo ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, por Ele mandar a palavra aos nossos corações, porque Ele nos ama, Ele tem um amor imensurável por nós, Ele quer que nós venhamos ficar em comunhão com Ele através da palavra, em nome do Senhor Jesus. Então Ele manda a palavra na hora certinha, todo dia tem palavra, todo dia tem oração, todo dia tem louvor. Olha que Deus maravilhoso, bom e fiel, né, meus irmãos? Ele se preocupa conosco, Ele sabe que nós estamos em comunhão com Ele através da palavra, do louvor, da oração. Nós estamos na videira verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré, a porta do céu. Ele é a porta do céu. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo no canal. Com muita alegria no coração, deixa o seu like. Você que é inscrito, Deus te abençoe. Gratidão por você ter confiado aí, ter crido, acreditado no projeto que o Senhor colocou nas mãos da serva, no ministério. Muito obrigado, gratidão, estou em oração pela sua vida. Você que não se inscreveu, se inscreva. Vamos juntos, eu te convido, na mesma fé, na mesma concordância, juntos somos mais fortes em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado para todo sempre. Deus seja louvado todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor neste momento, nesta hora. Deus é louvado, Deus é exaltado, Deus é bom, Deus é digno, meus irmãos, porque Ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades, sabe o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. Então vamos ficar em comunhão com Ele. Presta atenção que o Senhor vai falar conosco. Ele vai falar conosco através desta palavra. Amém? Já falou comigo e vai falar com você. Às vezes você olha, eu leio o refrão do que vai falar na palavra, você fala, essa palavra não vai falar comigo. Vai sim, essa palavra vai falar com você mesmo, que está aí do outro lado. Com muita fé no coração você vai receber. E se você tiver alguém que precisa ouvir, você envie, que não está com você, você envie para esta pessoa, porque Deus vai fazer proeza maravilha, porque a boca dele o disse. Amém? Deus abençoe. Que Deus te dê inteligência e sabedoria para nós vir entender tudo aquilo que o Senhor colocar no nosso coração agora. Amém? Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. E hoje nós vamos para Isaías capítulo 58, versículo 1. É forte a palavra, hein, meus irmãos? Isaías capítulo 58, versículo 1. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. Fala assim: uma voz profética para o nosso tempo. Olha aí, uma voz profética para o nosso tempo. Vamos prestar atenção? Essa palavra é muito gloriosa. E ela é bem gloriosa, bem cheia de graça. E que Deus me dê graça, que Deus coloque as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias, para me entregar esta palavra aqui. Amém? Então nós vamos para Isaías 58, versículo 1. O versículo 1 vai falar assim: aleluia, glória a Deus. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Olha que forte. O Senhor está falando aqui. Não te cales. Fala o pecado do povo. Olha aqui. Clama em alta voz. Não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões e a casa de Jacó os seus pecados. Olha aí,
Vamos entender a palavra? O Senhor quer falar conosco, meus irmãos. O Senhor, Ele não vai mandar nada que Ele não sabe, que Ele não vê que nós estamos precisando. Ele sabe que nós precisamos desta palavra. Ele quer alertar o seu povo, Ele quer trazer seu povo para perto. Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer sarar. Ele quer que você venha ter comunhão com Ele. Por quê, meus irmãos? Os tempos difíceis chegou. E nós estamos nas mãos do Senhor. Então o Senhor traz o ensinamento para conosco, para que nós venha meditar, para nós aprender, para nós seguir. Porque se nós seguir aqui a palavra do Senhor, não tem como dar errado. Em nome de Jesus. O Senhor não quer perder o seu povo. Ele fala que não tem prazer na morte, mas tem prazer na vida. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Não deixe ninguém tirar seu foco não, em nome de Jesus. Tem alguém perto de você, peça para ele ou para ela vir assistir essa gloriosa palavra, ouvir. Se você não tiver tempo, depois você chama, mas nunca deixe de ouvir a palavra, nunca ouça a palavra pela metade. Ouça todo. Quando você tiver um tempinho, você vai lá, porque dá para você ouvir em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Deus ordena ao profeta que erga a sua voz como trombeta. Esta palavra é para mim também, meus irmãos, em nome de Jesus. Para denunciar o pecado do seu povo. A igreja de Cristo é a voz profética de Deus na terra, para denunciar o pecado do mundo e programar uma mensagem de arrependimento para o povo. A voz é uma dos mais importantes fenômenos da comunicação humana. Por meio dela, manifestamos nossos pensamentos, intenções e emoções. Com a voz nos comunicamos e nos conectamos com todos ao nosso redor. E no nosso caso religiosos, usamos a vossa voz para glorificar a Deus e programar o Evangelho de Cristo para todas as pessoas. Deus quer nos levantar como uma voz profética para o nosso tempo. Vejamos. Meus irmãos, entendeu aqui? Todas as pessoas. Deus quer nos levantar. Todas as pessoas. Temos que ouvir a voz do Senhor. Quando a serva fala que o Senhor não faz acepção de pessoas, Ele não faz acepção de pessoas. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Diversas leis são criadas para tentar calar a voz das pessoas. Lei do silêncio, lei da mordaça e etc. Entretanto, Deus ordenou ao profeta Isaías, dizendo: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a de trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías capítulo 58, versículo 1. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos estão entendendo aí a mensagem? Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Em cada período da história, Deus sempre levantou uma voz profética. Em 1 Samuel, capítulo
3, versículo 1 até o 21, numa época em que a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. Deus levantou Samuel como uma voz profética para aquele tempo. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 até o 24, Deus levantou Elias como uma voz profética para denunciar o pecado de Israel e ferir e frear o culto a Baal, promovido por Jezabel, nos dias do rei Acabe. Olha aí que forte, hein, meus irmãos? Em Isaías capítulo 6, versículo 1 até o 8, Deus levantou Isaías como uma voz profética para programar ao mundo o nascimento do Emanuel, o menino maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz e o sofrimento e a glória do Messias. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Isaías capítulo 40, versículo 3, o profeta Isaías escreve: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos continuar para nós entender. Meus irmãos estão entendendo? Preste atenção para ninguém tirar seu foco, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Jeremias capítulo 4, versículo 5. Deus levantou Jeremias como uma voz profética para as nações. O ordenou tocar a trombeta na terra. Levantou para tocar a trombeta na terra. Gritai em alta voz. Olha que forte, meus irmãos. Gritai em alta voz. É forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Ezequiel, capítulo 2, versículo 5, Deus levantou Ezequiel como uma voz profética para denunciar o pecado dos filhos de Israel, dizendo: eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Olha aí, eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casas rebeldes. Não de saber que esteve no meio deles um profeta. Eu vou repetir. Ezequiel capítulo 2, versículo 5. Deus levanta Ezequiel como uma voz profética para denunciar o pecado dos filhos de Israel, dizendo: eles que ouçam, que deixe de ouvir, porque eles são casas rebeldes, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Olha aí, eles têm que saber que há no meio deles um profeta. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Em Joel capítulo 2, versículo 1, Deus levanta Joel como uma voz profética para anunciar o dia do Senhor, dizendo: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbei-se todos os moradores da terra,
porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Olha que linda esta palavra, que gloriosa essa palavra, meus irmãos. Vamos continuar para nós entender. Amém? Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Em Amós, capítulo 7, versículo 15, Deus levantou Amós do meio do gado como uma voz profética para o seu tempo, dizendo: vai e profetiza ao meu povo Israel. Vai e profetiza ao meu povo Israel. Olha que forte. Mateus capítulo 3, versículo 3. Deus levanta João Batista como uma voz profética para preparar o caminho do Senhor, e o mesmo ecoar a sua voz. E o mesmo ecoa a sua voz no deserto da Judeia, dizendo: porque este é o anunciador pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, edificai, endireitai as suas veredas. Glória a Deus, aleluia. Olha aqui o Senhor trazendo a palavra gloriosa para chamar a nossa atenção em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Vamos continuar para nós entender. Amém? Deus seja louvado por esta palavra, seja exaltado. Amém? Glória a Deus, santo é o Senhor. Eu vou repetir aqui Mateus para os meus irmãos. Eu tô sentindo aqui que eu tenho que repetir aqui. Para os meus irmãos entender. Glória a Deus. Mateus capítulo 3, versículo 3. Deus levanta João Batista como uma voz profética para preparar o caminho do Senhor, e o mesmo ecoar a sua voz no deserto da Judeia, dizendo: porque este é o anunciador pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Vamos continuar para nós entender, meus irmãos. Eu vou para a conclusão. O que você não entendeu na palavra, a conclusão é o resumo da palavra, amém? A igreja do Senhor Jesus Cristo é a própria voz de Deus na terra. A igreja é a voz que programa o evangelho de Deus neste mundo. Em 1 João capítulo 2, versículo 9, leis são criadas para tentar calar a voz profética na terra. Porém, Jesus respondeu aos fariseus que queriam calar a voz dos seus adoradores, dizendo: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas capítulo 19, versículo 40. Ninguém vai conseguir calar a voz profética da igreja na terra. Ninguém vai. Olha aqui o que o Senhor está falando. Ele está dando essa garantia, essa certeza. Você sabe por quê? Aleluia, estou arrepiada aqui. Essa palavra é para mim também, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus seja louvado. Eita glória, o Senhor está falando aqui comigo e com você, meus irmãos. Deus não vai calar, não vai deixar a igreja se calar, porque Ele levanta os seus profetas aqui, está falando aqui. Ele levantou os profetas, Ele levantou os atalaia, Ele levantou todos para poder trazer a palavra surreal na igreja, para levantar o seu povo, denunciar, ter coragem de falar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.
A igreja do Senhor, ninguém vai calar ela. Ninguém vai calar, porque Ele vai levantar os seus profetas, os seus ungidos, os seus escolhidos, para trazer a palavra sem temer, sem ter medo, para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Ninguém vai calar a igreja. Ninguém vai conseguir calar a igreja. Glória a Deus, aleluia. Então estamos aqui, meus irmãos. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Vamos juntos, somos mais fortes. Vamos falar, não vamos se calar não. Não vamos acolher o erro, não vamos guardar o erro, não vamos esconder o erro, não vamos esconder o pecado, as transgressões, não. Tem que falar o pecado, tem que anunciar o pecado, tem que denunciar o pecado, tem que denunciar. Glória a Deus, aleluia, porque senão não tem porta do céu aberta. O Senhor não quer perder o seu povo. O povo está com os olhos fechados, com a venda nos olhos, tampão nos ouvidos. Não estão conseguindo entender, enxergar. Glória a Deus, aleluia. O Senhor quer chamar o seu povo para dentro da igreja. Para comunhão. Precisamos de ter comunhão com Ele, meus irmãos. No mundo, o mundo não oferece essa comunhão. O mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. A comunhão é com Jesus. A comunhão é com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor trouxe essa palavra aqui ao coração dos meus irmãos. Eu acredito que meus irmãos entenderam todos. Do pequeno ao grande. Entendeu esta palavra. Então tente a seguir. Tente a seguir. Pastora, mas é tão difícil seguir Jesus. Não, é fácil. É fácil. Porque eu amo seguir Jesus. Eu amo seguir Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pastora, mas tem tanto desafio. Tem. Mas sem desafio não tem vitória. O desafio é porque no final vem a vitória. Esse desafio não é para te matar. Este vento forte, essa dificuldade, esse problema não é para te matar. É para a glória de Deus, porque através dele vem a bênção, a vitória, o milagre. Para a glória de Deus em nome do Senhor Jesus. Eu sou uma testemunha aqui nesse canal. Uma testemunha, e você vai ver. Você vai ver com seus próprios olhos. O Espírito Santo está aqui. Você vai ver com seus próprios olhos o que Deus vai fazer pela minha obediência, pela minha fé. Todos vão ver, todos aqueles que duvidaram, todos aqueles que me deram as costas, porque eu obedeci ao Senhor e ninguém acreditava. Todos vão ver, o Senhor vai preparar a mesa e todos vão ver que eu consegui obedecer e ter fé. E não olhei para trás. E não olhei para aqueles que me apontaram. E não olhei para aqueles que falavam que eu não era pastora. E não olhei para aqueles que me falaram que eu falava coisas que o pastor não falava. Que meu evangelho não era de Deus. Tem pessoas que foram falar com outros pastores sobre o evangelho que o Senhor colocou nas minhas mãos. E aí falaram que eu estava ensinando errado. Porque eu não aceito. Porque eu não aceito qualquer coisa. Eu não aceito o erro. Eu não aceito coisas que não agradavam o coração de Deus. Pode se afastar. E eu falava com o Senhor. Senhor, o que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo? Eu só estou te obedecendo, eu só estou te seguindo os seus mandados, o seu aval. E Deus falou assim para mim: filha, prega a minha palavra. Prega a minha palavra. Prega para as cadeiras se não tiver ninguém. Prega para as cadeiras, mas prega a minha palavra. E eu estou aqui. E vocês vão ver. Todos vão ver o que vai acontecer. Porque poucos creram. Poucos creram. Teve até boca que falou que Deus não levantava pastora mulher para o púlpito, para a grande obra. Pois você que falou vai ver aonde que o Senhor vai me colocar. Você vai ver.
O Senhor vai preparar esta mesa para todos que não creram e não acreditaram. Porque eu sou uma enviada dele. O meu pastor é ele. Ele falou que ia me levantar como cabeça, não como cauda. E eu estou aqui, falando para todos os meus irmãos: creia somente, tenha fé. Obedeça a voz do Senhor. Nada vai dar errado. Nada. Você vai ver o que Deus vai fazer. Para todos ver. Todos. E aqueles que me amaldiçoaram. Aqueles que falaram que eu não era pastora. O Senhor vai transformar em bênção na minha vida. Porque Ele transforma a maldição em bênção. Tudo isso vai acontecer em bênção na minha vida. Eu profetizo em nome de Jesus que todos vão ver. Para a glória de Deus. Toda honra e toda a glória é dada para Ele, para vocês saberem que Deus é vivo na vida daqueles que obedecem e que têm fé e que crê. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, entendeu? Para você que ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho particular com Ele. Tenha fé, esperança e amor no seu coração. Fala: Senhor, eu não entendi, agora eu entendo. Eu entendi a palavra. Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Deus perdoa pecados. Mas não peques mais. Vem do jeito que você está. Deus te lava, te limpa, dá roupas limpas, dá roupas novas. Te cura, te liberta, te levanta do pó, da cinza, do muturo e te coloca no meio dos príncipes, das princesas. É assim que Ele faz. E você vai glorificar, exaltar o santo nome dEle. Confesse Ele como seu único, suficiente Salvador com a sua boca. Confesse Ele. Fala: perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas, as minhas transgressões. E escreve meu nome no livro da vida, Senhor. E eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Salva-me, minha casa e minha família. E você vai ver, o Senhor já vai tirar esse fardo pesado para começar e vai te dar o dele que é leve. Glória a Deus, aleluia. Para você que saiu da presença do Senhor também. O convite é para você. Vem, filha, enquanto é tempo. Eu perdoo o pecado, vem. Eu estou de braços abertos. Mas não peques mais, volta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a solução de tudo, para tudo na vida de qualquer um. Eu sou a solução. Ele está falando aqui, em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar, para terminar. Olha, eu não quero nem terminar, meus irmãos. É tão bom falar da palavra de Deus, das grandezas, das maravilhas dele, que eu não quero nem terminar. Ele conhece o meu coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória. Seja abençoado, seja visitado, seja abraçado pelo poder do Espírito Santo. Estou em oração pela sua vida. Você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra? Envie. Envie, porque Deus vai te dar a vitória. Ele vai fazer a obra na sua vida e na vida daqueles que você enviar, porque Deus falou. E eu estou em oração pela sua vida. Não esqueça de deixar o seu like. O seu like também abençoa outras pessoas. O YouTube envia para outras pessoas que se interessam desse mesmo conteúdo, que é a palavra do Senhor. Você é inscrito? Glória a Deus. Você não se inscreveu ainda? Se inscreva. Vamos juntos. Vamos juntos. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você verá que Deus te levanta como testemunho nesse canal. Ele vai renovar os meus testemunhos para mim continuar contando em nome de Jesus. Grande é Ele, poderoso é Ele, que Ele venha crescer e nós venha diminuir. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória.